Bom, então a nossa live hoje é para tirar dúvidas sobre yoga, né? Então algumas pessoas mandaram perguntas, nós estamos com algumas aqui. E se você tem perguntas, se você tem dúvidas, tem alguma coisa no yoga que você sempre quis saber, manda pergunta pra gente que a gente vai conversar aqui hoje na live, tá bem? Eu vou deixar aqui os comentários ativados para vocês conseguirem mandar as perguntas. Alunas entrando, pessoal da formação, alunas antigas. Oi, Mari. Nossa, saudade de vocês. Espero que a gente possa se ver muito em breve. Se você tem algum amigo, alguma amiga interessada em yoga, que tem dúvidas, que quer aprender um pouco mais, que começou a praticar há pouco tempo, ou já é praticante há muito tempo, envia essa live para a pessoa, manda aqui pelo aviãozinho, clica no aviãozinho e marca aquele amigo, aquela amiga que vai gostar desse conteúdo. Caso você não consiga acompanhar toda a live e você queira assistir depois ela vai ficar aqui no IGTV e depois vai para o nosso canal no YouTube. Se você ainda também não se inscreveu no nosso canal, encontra a gente lá, Espaço Prithvi. Estamos com o mesmo nome no YouTube. E lá você consegue assistir algumas aulas, consegue perceber um pouquinho mais do nosso trabalho. Quem começou a praticar com a gente agora durante a pandemia vai conseguir conhecer também um pouquinho do espaço, um pouquinho do nosso trabalho lá. E... bom, acho que vamos começando porque as perguntas que enviaram foram perguntas maravilhosas e perguntas que vão exigir um pouquinho, né? Então, acho que a gente pode começar por uma questão que foi enviada durante a semana por uma ex-aluna minha que perguntou uma ex-aluna da época que eu dava aula de filosofia que perguntou, né, por que eu escuto dizer que yoga é um sistema filosófico, ou por que dizem que yoga é uma filosofia e não vejo isso, né? Eu vejo as pessoas fazendo movimentos, eu vejo como se fosse uma atividade física, né? E na escola eu aprendi que filosofia e atividades físicas são coisas muito diferentes. Qual que é a relação, né? Então, o yoga ele é uma filosofia, ele é uma atividade física, né? Ele é as duas coisas. O que é o yoga, né? Então, a gente pode começar por essa questão, porque essa questão é uma questão que vai falar sobre bastante coisa que está relacionada ao yoga e que no imaginário das pessoas às vezes se confunde, se mistura, tem relação, mas não é a mesma coisa. Então, ajuda a gente a começar a caminhar por aí, tá bem? Para você que está entrando agora, essa live é para falar sobre dúvidas sobre yoga. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu consigo tirar ainda hoje, tá bem? Se a gente perceber que ficou muita pergunta ou não dá tempo de tirar todas, a gente pode fazer uma outra live dessas, né, tirando dúvidas parte 2, e aí a gente vai sempre construindo esse conteúdo com vocês, que é o mais importante, que a gente possa aprender sobre yoga e não só praticar yoga como uma atividade física. Então, por que algumas pessoas dizem que filosofia, que o yoga ele é uma filosofia e não uma atividade física? E essa informação é verdadeira, né? O yoga ele é um tipo de filosofia. Mas as pessoas também confundem a palavra filosofia muitas vezes com a ideia de uma filosofia de vida. Então a pessoa fala assim, eu tenho uma filosofia de vida. E esse é um uso da palavra filosofia que a gente dá comumente aqui no Ocidente, que dá a entender algo sobre princípios que eu rejo, que eu organizo a minha existência. Então, eu tenho como filosofia de vida, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Então, eu tenho como filosofia de vida não maltratar ninguém. Ou eu tenho como filosofia de vida manter a verdade, né? Isso são princípios norteadores de uma forma de viver. E aí, quando a gente diz isso, a gente diz que a pessoa tem uma filosofia de vida que é Y, X ou qualquer coisa desse tipo. Nesse aspecto,
O yoga, sim, ele traz determinados princípios que podem nos ajudar a organizar uma determinada filosofia de vida, um modo de vida. E isso é extremamente importante para quem quer praticar yoga de forma integral e não apenas como prática física. Muitas pessoas chegam à escola, nos procuram e chegam até o nosso trabalho buscando uma atividade física, buscando um condicionamento do corpo, buscando uma melhora na sua sensação com o corpo, né? Então, eu não me sinto bem porque eu quero sentar no chão para brincar com os meus netos e não consigo, ou eu quero conseguir amarrar o sapato e não estou conseguindo amarrar o sapato com tranquilidade, ou eu quero subir uma escada sem ficar cansado. Parecem coisas bobas, pessoal, mas quando a pessoa tem um modo de vida muito sedentário, ou quando ela deixou o corpo de lado, são coisas que vão começando a atrapalhar a vida da pessoa. E muitas pessoas chegam até o yoga buscando essa qualidade de vida que diz respeito ao corpo físico. E quando ela chega até o yoga, ela percebe que sim, e facilmente ela percebe que o yoga dá essa qualidade física ao corpo. Mas que junto com isso vem uma nova forma de olhar para as coisas, uma nova forma de encarar desafios, princípios que me ajudam a entrar e sair de relações de uma determinada forma, a manter determinadas conversas na minha vida, mas determinadas conversas eu já não me interesso, a frequentar determinados lugares e deixar de frequentar outros porque já também não me interessa. A gente vai ficando mais seletivo porque a gente vai tomando cada vez mais consciência. Então, o yoga ele é uma filosofia nesse sentido de transformar a sua vida como filosofia de vida, mas o yoga também é um sistema filosófico no sentido de darshana, no sentido de conhecimento, de determinadas construções intelectuais que ajudam a gente a entender quem o ser humano é, qual é o nosso propósito na nossa existência, o que nós estamos fazendo aqui, né, nesse plano, nessa existência, o que a gente faz, né, com esse tanto de matéria que o universo gentilmente nos cedeu, né, e o que nós praticamos enquanto vida, o que nós chamamos de vida, o que nós chamamos de ser humano, o que nós chamamos de evolução. Tudo isso o yoga traz conceitos sobre isso. Por isso que ele também é uma filosofia enquanto darshana, enquanto produção intelectual de diversas linhas que ajudam a gente a organizar a prática. É claro que, como toda filosofia, você precisa estudar. Não é só praticando yoga, só fazendo os asanas, só indo às aulas, que você vai conseguir ter clareza dessa construção toda que tem atrás do yoga. É preciso ter o interesse de estudar, de você se colocar a estudar essas coisas. E isso não é difícil, é acessível. Tem muitos cursos, aqui na escola nós temos curso de formação de professores, nós temos um curso que vai começar agora no dia 19, que é um curso para iniciantes, que é para quem quer aprender sobre princípios do yoga. Yamas e niyamas, muita gente tem entrado em contato com a gente perguntando, mas o que é yamas e niyamas, né? Os yamas e niyamas são os princípios norteadores da prática ética do yoga, que diz respeito a como a gente vive, não só como a gente pratica durante a aula. Então, são princípios importantes para se entender, para que a gente possa sair dessa ideia de que yoga é apenas uma atividade física para compreender o yoga como um tipo de filosofia. Seja uma filosofia de vida, seja uma produção intelectual que me ajuda a criar conceitos e ganhar consciência sobre determinados aspectos da vida prática ou até mesmo se eu quero só estudar conceitualmente as coisas. Então, eu gosto muito de uma frase do Marx que diz assim: os filósofos durante muito tempo se ocuparam em entender o mundo e agora é preciso se ocupar em transformá-lo. E eu acho, honestamente, que o yoga ele é uma filosofia maravilhosa nesse aspecto, porque ele não só nos dá a possibilidade de compreender o mundo, de compreender quem nós somos, de compreender nossas realidades físicas, espirituais,
sutis, energéticas, mas ele nos dá a possibilidade de transformar a nossa vida e a vida dos outros que estão à nossa volta. Então, sim, o yoga é uma filosofia, e ele é uma filosofia porque ele tem toda uma construção intelectual, conceitual, que nos ajuda a entender melhor a nossa vida. Porém, como a gente vive aqui no Ocidente, né, estamos no Brasil e a gente tem contato com a filosofia na escola muitas vezes de um jeito muito diferente do que a gente tem contato com a educação física, na nossa cabeça essas duas coisas parecem não caber muito, né? Então, a gente fala assim, como é que um exercício físico pode ser uma filosofia, né? Ou como que uma filosofia vai ser um exercício físico? E talvez valha a pena a gente tentar ir sobre o que é a filosofia, tem como base, ou tem como uma questão muito importante, né, que talvez seja a coisa mais importante de toda filosofia. Todo filósofo está em uma busca. Então, todos nós, seres humanos, temos a capacidade de filosofar. Nossa, o pessoal da academia vai me amar agora. Mas sim, todos somos filósofos e filósofas. Você não precisa ter ido até a academia, estudado, escrito um livro para você ter desenvolvido a sua capacidade de ser filósofo, filósofa. E isso você tem só porque você nasceu humano, humana. Então, é claro que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se desenvolve, melhor nós fazemos as coisas. Mas se você nasceu humano, humana, se você possui uma mente, você está aí apto a filosofar. Da mesma forma que você está apto às artes, da mesma forma que você está apto à religião, da mesma forma que você está apto à ciência, e você está apto também ao senso comum, né? Porque se você nasceu humano, sua grande vocação é o conhecimento. E isso ninguém vai tirar de você. É muito fácil perceber que o conhecimento é a nossa grande vocação quando a gente olha para uma criança pequena, né? E o maravilhamento que ela tem em descobrir as coisas, a curiosidade com que ela olha para o mundo. E às vezes nós somos um pouco levados a nos desumanizar nesse aspecto e perder a nossa capacidade de curiosidade, de busca do conhecimento. Mas ela está aí, talvez ainda para ser acordada, mas ela está aí, com certeza. Então, muitas vezes quando a pessoa começa a fazer yoga e começa a perceber as coisas dentro do corpo dela, nos movimentos, né, nas sensações, isso desperta o querer conhecer mais. E esse despertar, né, o conhecer mais, ele é uma coisa muito própria da filosofia, essa vontade de querer saber. A primeira vez que usaram a palavra filosofia no Ocidente foi Pitágoras, que foi elogiado. Alguém disse para Pitágoras, Pitágoras, você é um sábio, né? E a palavra sábio em grego é sophos, né? E aí Pitágoras responde dizendo, eu não sou um sophos, eu não sou um sábio, eu sou um philosophos, eu sou um amigo da sabedoria, um amante da sabedoria. Então, todos nós que nos colocamos como amantes da sabedoria, estamos criando essa relação com a filosofia. E o que é uma aula de yoga, senão uma aproximação do indivíduo com as suas verdades interiores, com as suas verdades materiais, intelectuais, espirituais. A aula de yoga, ela é essencialmente filosofia porque ela é uma busca pela verdade. Mas nós somos acostumados no Ocidente a achar que só busca a verdade quem está com um jaleco branco, com um tubo de ensaio na mão, ou com óculos fundo de garrafa enfiado em um monte de livros, né? E esse tipo de filosofia realmente não cabe muito no yoga, né? Essa coisa de que você vai usar só uma parte do seu corpo, né? Então a gente vai usar só o cérebro,
para encontrar a verdade. Não, nós vamos usar tudo, né? E usar bem e trazer tudo para a sua melhor condição. O Hatha Yoga é um grande elogio do corpo nesse aspecto, né? Que você possa trazer o seu corpo para a sua melhor condição, para que você possa estar sempre buscando a verdade na sua melhor condição. Então, eu agradeço muito a oportunidade de responder essa pergunta específica sobre a relação entre filosofia e yoga, não só porque é um tema muito caro para mim, mas é porque eu acho que é uma coisa que não fica muito claro às vezes para as pessoas que estão praticando, que começaram a praticar. Então, é uma filosofia não só porque orienta determinadas práticas, mas porque ela coloca sim a gente em busca da verdade. E eu particularmente, né, sou muito suspeita para dizer isso, mas eu particularmente acredito que é um sistema filosófico muito completo e um tipo de conhecimento muito maravilhoso, porque pode nos colocar em contato com muitas esferas da nossa existência. Então, agradeço, né, essa pergunta. Uma outra pergunta que nós recebemos durante a semana é qual a relação entre yoga, ou se existe alguma relação entre yoga e religião. Essa pergunta é engraçado responder essa pergunta, porque eu, Larissa, se eu tivesse que responder essa pergunta há um tempo atrás, eu diria nenhuma relação. E é muito bom ter a oportunidade de se transformar, de estudar, de ter contato com outras coisas, para que a gente possa abrir os olhos, né? E mudar de opinião e crescer, né, enquanto ser humano, para que a gente possa, de fato, evoluir. Né? Então, por muito tempo eu fui aproximada de uma ideia de yoga que era totalmente dissociada da ideia de uma religião. E como vocês talvez tenham conhecimento disso, o yoga ele surgiu na Índia e ele surge dentro de um contexto muito próximo ao contexto religioso que diz respeito ao hinduísmo. Então, ele não é praticado por qualquer pessoa quando ele surge, ele é praticado dentro de uma determinada ritualística, ele está intimamente relacionado no início, sim, com a religião. Acontece na Índia, um tempo depois, um movimento que ganha força, que é conhecido como tantrismo, que é um movimento que, em linhas gerais, de forma bem simplificada, estou simplificando aqui uma coisa muito complexa, mas só para entender como é que acontece essa dissociação, esse contexto religioso dentro do tantrismo ele é um pouco separado, não porque o yoga perde suas características de devoção ou de relação com a espiritualidade, não é isso que acontece. O que acontece, de certa forma, é que existe uma democratização do yoga e ele sai da mão de determinados sacerdotes, ou determinada casta, determinada forma de se realizar e vai ser realizado de muitas outras formas. Isso tem a ver com a escrita dos Vedas e das Upanishads, tem a ver com a forma como o yoga era praticado na Índia, mas o que acontece é que essa dissociação ela não é da espiritualidade que o yoga pode trazer. Muito pelo contrário, né? Aí começam a surgir outras formas de espiritualidade e outras formas de se compreender a religiosidade. No Ocidente, quando o yoga surge, ele não surge alinhado com uma... Aliás, o yoga não surge, né, no Ocidente, né? Eu usei uma palavra que talvez dê uma impressão errada. Mas quando o yoga chega, né, ao Ocidente, a ideia de separação da religião é interessante principalmente para o mercado, né? Porque aqui nós não temos muitos praticantes de hinduísmo, vamos pensar assim, né? E aí acho que até a pessoa que fez essa pergunta é uma pessoa que, por ser religiosa, né? Então lá na escola, para vocês, né, terem um pouco de noção do contexto.
Lá na escola nós temos alunos que são budistas, evangélicos, católicos, mórmons, bahais, judeus. Nós temos todo tipo de religiosidade sendo expressa dentro da nossa escola. E todas essas pessoas fazem yoga, e o que todas essas pessoas relatam pra gente é que o yoga acaba sendo uma forma de conexão maior com a espiritualidade. Não só com o corpo, mas com a espiritualidade de uma forma geral. O que acontece muitas vezes é que as pessoas elas misturam algumas coisas na cabeça delas. Então, por exemplo, eu fui até a escola e eu vi que lá tem uma estatuazinha do Ganesha, presente de um aluno, de uma aluna que trouxeram, a gente colocou lá. Significa que as professoras são hinduístas? Significa que aqui só pode fazer yoga quem é devoto de Ganesha? E não é a realidade. Nós temos alguns símbolos do yoga, nós temos mantras no yoga, nós temos raízes, né, do yoga que estão profundamente ligadas a uma determinada religiosidade. Mas não significa que as pessoas que praticam yoga nesse momento são, vamos pensar, adeptas dessa determinada religiosidade. Por outro lado, isso é uma questão delicada, né? A gente precisa pensar nos muitos lados dessa questão. Existe um perigo grande de uma determinada apropriação cultural de determinados símbolos religiosos de outros lugares. Então a gente precisa, talvez, para a gente responder com bastante honestidade essa questão, pensar qual que é o sentido de religião que nós temos dado à nossa vida, qual é o sentido de religião que nós temos dado à cultura, o quanto que nós somos capazes de respeitar a religiosidade de outros que são diferentes da nossa. E todas essas questões são questões muito caras e muito profundas, porque mexem às vezes com os nossos próprios preconceitos, com as nossas próprias formas de ver. Aqui no Brasil não é difícil a gente ter uma religiosidade que não é, vamos pensar, muito purista. Isso é próprio, né, da nossa cultura, isso é próprio do nosso ser brasileiro, né? Então, não é difícil você encontrar, né, numa casa uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem de Iemanjá, uma imagem de Ganesha, um incenso, um baguá, um Om, e por aí vai. Não é estranho, por quê? Porque nós somos acostumados com essa pluralidade. E isso tem a ver com a nossa formação enquanto povo, isso tem a ver com o nosso pensamento ser plural, a gente está em muitos contatos, sempre. Mas é importante que a gente se aproxime disso sempre com muito respeito, sempre com um olhar muito aberto, para que nós não estejamos aí nos apropriando de elementos de outras culturas sem o devido cuidado. Eu poderia dissociar completamente a ideia de religião e yoga? Poderia. Nós temos alunos e alunas que são ateus. Eu, particularmente, fui até por uma boa parte da minha vida e era praticante de yoga. E eu não via realmente problema nisso. Só que a palavra yoga significa união. A palavra religião significa religar. Vem de religar, né, na etimologia. Não se assustem, etimologia, para quem não lembra, é aquele estudo da origem, né, da palavra, do termo. Então, na etimologia, união para yoga, religar para religião. Unir e religar são coisas que estão próximas. Não dá para a gente dizer que não. A questão é com o que nós estamos unindo aqui, com o que nós estamos religando aqui. E se você acredita que nessa união você está se unindo com o todo, com o divino, com o absoluto, com o uno, com o purusha, com qualquer ideia de algo que é maior e que é total em você,
Isso é, sim, um tipo de religiosidade. Nós precisamos abrir um pouco a nossa mente, alargar esse conceito, ressignificar a noção de religião no nosso tempo, porque, infelizmente, na história da humanidade, nós tivemos uma série de problemas em relação à forma como determinadas religiões utilizaram de seu poder para subjugar outros. E isso no yoga é uma coisa impossível. O primeiro princípio do yoga é a não violência. Então eu não devo usar do poder para subjugar ninguém, nem para tornar ninguém menor, nem para usar de ninguém. E essa noção, né, de unidade que a gente vai construindo, né, conforme a gente vai se aproximando da filosofia do yoga e dessa prática, é uma unidade que nos coloca para além de que nós somos, né? Para além do que nós conseguimos perceber do que nós somos. E talvez esse seja um verdadeiro sentido de religiosidade, aquilo que nos coloca para fora do que nós conseguimos perceber com a nossa própria intelectualidade, com a nossa razão. Aquilo que extrapola aquilo que a gente consegue perceber com a nossa racionalidade. E dizer que o ser humano consegue perceber tudo com a sua própria racionalidade talvez seja um pouco prepotência da nossa parte. E aqui eu vou usar talvez de forma irônica, porque talvez isso seja um grande desafio do nosso tempo, né? Perceber novamente qual é o nosso tamanho. Da última vez que o ser humano esqueceu do seu tamanho, a gente estava em guerra, né? Assim, criamos câmara de gás, criamos bomba atômica, a separação da ética e da racionalidade levou o ser humano a uma crise da razão bem séria. E nós estamos aí com uma oportunidade grande, né, enquanto espécie, de lembrar que, enquanto indivíduos, nós devemos ter um tamanho, mas que o todo precisa estar acima do indivíduo. A pandemia, se ela não conseguir ensinar isso pra gente, toda uma geração vai ter perdido uma grande oportunidade. Porque o que nós somos hoje, né, é fruto dessa construção histórica que nós estamos fazendo. E o que nós vamos entregar para as próximas gerações depende do que nós estamos realizando nesse momento. E talvez tudo isso possa ser uma grande oportunidade para a gente lembrar qual é o tamanho do indivíduo e qual é o tamanho do ser humano diante do todo, diante do planeta, diante do universo. E lembrar, né, do nosso tamanho talvez seja uma grande contribuição que só as religiões podem dar. Os outros conhecimentos têm o seu papel nisso, né? E acho que a ciência tem um papel maravilhoso nisso também, se a gente for pensar, mas infelizmente às vezes as coisas elas saem um pouco deturpadas, né? Em todos os tipos de conhecimento, às vezes as coisas saem um pouco deturpadas. Então, eu quero praticar yoga para dissolver meu ego, mas aí eu começo a praticar yoga e começo a me achar a última bolacha do pacote. Não é estranho isso acontecer. Ou então eu quero ser um cientista para desvendar os mistérios do universo e eu descubro que o universo é muito maior do que qualquer coisa que eu consiga sequer imaginar. Mas aí eu começo a achar que minha racionalidade dá conta do universo. Ou então eu começo a praticar determinada religião e começo a achar que a minha religião é melhor do que a dos outros. Enfim, sempre pode haver deturpações do conhecimento, porque o ser humano, né, está em evolução e a gente ainda precisa caminhar muito, né, enquanto espécie, para a gente construir uma sociedade e um aporte que possa fazer todos evoluírem de fato, né? Mas é sempre importante trazer, né, isso à mente. Então existe sim uma relação entre yoga e religião, mas não há uma religião específica, mas sim essa ideia primordial que todas as religiões trazem,
que é a ideia de se reconectar, de se religar e de se religar internamente com algo superior que pode nos lembrar o nosso tamanho e o nosso papel nessa existência. Tínhamos mais uma pergunta, deixa eu ver que horas são para não me atrapalhar. Maravilha. Temos mais uma pergunta que foi enviada antes. Quem está assistindo a live aqui, manda um oi para mim para saber que vocês estão me ouvindo e mandem perguntas, que essa aqui é a última que eu tenho que está, né, programada. Se vocês têm mais alguma pergunta, mande para eu poder responder. E uma outra pergunta que fizeram é se existe yoga avançado. Então, muitas escolas, muitos espaços de yoga dividem as aulas em yoga para iniciantes e yoga avançado. Nós não fazemos isso aqui na escola. Aqui a gente pratica todo mundo no mesmo lugar. No mesmo lugar, não fisicamente nesse momento, mas no mesmo lugar que eu digo é que todos nós estamos chegando no nosso limite. Onde é o seu limite hoje, é onde você deve chegar. Então, não existe quem está avançado e quem está iniciando, porque todos estão no próprio limite. Ah, mas o limite desses é mais distante do que o limite desse. Isso para nós é que não faz sentido, porque todos nós temos um limite que é individual. E que se em uma posição você vai ter tal limite, na outra pode ser... Ah, eu anotei aqui, Isa. Na outra pode ser um outro limite. Então, uma vez um professor falou assim para mim, a sua aula, eu estava fazendo um curso de formação e aí um professor falou assim, a sua aula só tem asanas fáceis. E eu fiquei com isso na minha cabeça, porque eu tinha colocado determinados asanas que os meus alunos muitas vezes não conseguiam fazer com facilidade. E eu fiquei pensando, será que a minha aula é muito fácil? Será que qualquer um pode fazer a minha aula? Será que tem um fácil e um difícil, né? Como que faz isso, né? De ser difícil, ser fácil a aula. E eu pensando muito sobre isso, conversando com outros professores, né? Cheguei a essa conclusão de que não faz sentido eu pensar que uma coisa é fácil para mim talvez, mas não vai ser fácil para todo mundo. E o yoga, ele não é o que você realiza com o corpo, ele é o que você realiza de forma global, o corpo faz parte. Então, quando uma pessoa fala, esse asana é fácil, é porque ela não está entrando em contato com todas as outras camadas que ela deveria. Ele é fácil? Você conseguiria ficar nessa posição e meditar? Aí já ficou um pouco mais difícil. Por quê? Porque eu estou controlando o meu corpo físico, mas talvez o meu corpo sutil, o meu corpo mental, eu ainda não controlo completamente nesse asana. E o asana, ele é uma construção que não é apenas com o corpo. Para quem está começando agora, asana é o nome que nós damos no yoga às posições. Então, a maior parte da aula você passa fazendo determinadas posições com o seu corpo. É isso que nós chamamos de asana, tá bem? Então, quando a pessoa está fazendo um asana, então é simples, né? A pessoa leva a mão aqui e a outra mão vai lá por trás e encosta uma mão na outra. Para algumas pessoas isso aqui é muito fácil. Para algumas pessoas, elas seguram uma mão em cada punho. Para outras é muito difícil encostar a ponta dos dedos. Então, como eu vou colocar isso? Eu vou colocar isso aqui numa aula de iniciantes ou numa aula de avançados? Não tem muito essa diferença. Se eu fosse dividir a aula avançados de iniciantes, a aula de avançados teria muito mais pranayama e meditação do que asana. Isso eu poderia pensar, né? Então, o aluno que está há mais tempo no yoga, ele consegue desenvolver uma qualidade da meditação
maior do que o aluno que está começando no yoga. Pode ser, mas numa aula regular, assim, dividir pelo corpo, não faz sentido. Seria chamar yoga de ginástica, dizer que tem posições com o corpo que você faz que são mais fáceis, mais difíceis. Mas não é isso. É claro, né, que quando a gente olha o Instagram e a gente segue vários Instagrams de yoga, porque é bonito ficar vendo aquele negócio todo lá, a gente fala e fala assim, nossa, deve ser muito difícil fazer isso. Deve ser muito difícil mesmo. Mas a questão é que para chegar nessa posição, a pessoa teve que vencer muitos desafios de outros tipos. Porque senão seria dizer que uma pessoa que nasceu, né, no circo e é contorcionista é um grande praticante de yoga porque faz coisas mirabolantes com o seu corpo. E yoga não é contorcionismo. Apesar de que às vezes o Instagram dá essa impressão, né? A pessoa olha e fala, nossa, eu nunca vou fazer yoga, porque tem que fazer isso daqui, colocar o pé atrás da cabeça, né? Lamber o próprio cotovelo, eu não consigo. Mas é porque tem essa diferença, né? Uma coisa é o que aparece na foto, na mídia, né? Uma coisa é o que vende no Instagram, outra coisa é o que a gente quer alcançar com o yoga. Então, não faz sentido para nós dividir, né, em iniciantes e avançados, a menos que você esteja falando sobre o quanto que você já está se desenvolvendo para que você alcance a meditação, para que você realize a unidade, para que você se desenvolva de forma completa, né? E não apenas o desenvolvimento do corpo, né? E o que a gente mais vê por aí, né, de aulas avançadas e de aulas para iniciantes, todos somos iniciantes no yoga, pessoal. Se algum professor disser para você que ele não é iniciante no yoga, desconfie, todos somos iniciantes. E seremos iniciantes por toda a nossa vida, porque é uma filosofia gigantesca, é muita coisa para estudar. É claro, né, que em termos técnicos a gente pode dizer, né, eu já estudei tanto, eu fiz tal curso, eu fui para não sei aonde, e isso é claro que conta, isso faz diferença, você confiar na pessoa que está te ensinando. Que você confiar no conhecimento dessa pessoa, mas lá no fundo do seu coração, mantenha-se sempre iniciante, porque isso vai te dar olhos de curiosidade, isso vai te dar olhos de criança para você aprender, tá bem? E veja se o seu professor tem esses olhos de criança também, isso conta bastante. Bom, pergunta da Isa foi, o que é o corpo sutil? O corpo sutil, talvez vocês já tenham... Aí agora eu queria que a Nath tivesse aqui. Nath, se a Nath estiver assistindo a live, manda aqui o convite para você responder essa pergunta. O corpo sutil, então a gente pensar, né? A gente tem esse corpo físico, e o corpo físico é o... né? Quando a gente vai no médico, ele cuida do nosso corpo físico. Então, a nossa pele, os nossos órgãos, né, os nossos ossos, esse é o corpo físico, é aquilo que você vê no espelho e o que está tudo dentro de você, né? Você tem o seu corpo mental, vamos pensar, né, que diz respeito aos pensamentos, aquilo que acontece, né, na sua mente. E você tem o seu corpo sutil, tem outros corpos no yoga, né? Então essa anatomia sutil do yoga diz respeito a todos os corpos, e quando a gente fala de corpo no yoga, a gente está falando de tudo, porque a gente não vê essas coisas separadas, elas são realidades que estão integradas. E aí dentro do seu corpo, né, dentro dessa ideia de corpo sutil, nós vamos colocar as suas emoções, você tem o seu corpo energético, que diz respeito também a esse corpo sutil, as suas emoções e a essa movimentação da energia dentro do seu corpo. Talvez vocês já tenham visto aquelas imagens em que você vê uma pessoa e você vê umas bolinhas coloridas ao longo da coluna, né, que são os chakras, né, e essa anatomia sutil que passam, né, as nadis, que passam os canais de energia pelo corpo, que é onde circula o prana. Então, o prana que circula no seu corpo, ele circula por essa anatomia sutil, né, que ela não é física, ela é de uma outra ordem. E toda a medicina oriental, ela é orientada por essa anatomia sutil também.
Quando nós entendemos que nós somos seres espirituais tendo uma realidade material, que a nossa verdadeira identidade não está no nosso corpo, ela está dentro da nossa existência, de alguma forma, na nossa... Vou usar palavras que às vezes não combinam muito com os conceitos, mas é porque faltam palavras em português às vezes para a gente lidar com essas questões. Mas se eu trocar o seu cérebro agora e colocar no corpo de uma outra pessoa, onde você acha que você vai estar? Você provavelmente vai acreditar que você está na outra pessoa. Porque nós temos bastante essa ideia de que o que nós realmente somos está na nossa mente. Não está no nosso corpo físico. Né? Mas e se eu tirasse, né, a sua mente, colocasse em outra, mas eu apagasse, eu deletasse todo o conteúdo da sua mente? Se você perder a memória amanhã, você ainda vai ser você? Isso é uma outra pergunta que a gente deve se fazer para tentar entender quem nós somos. Né? E aí talvez o que faz a gente ser a gente não é nem o nosso corpo, nem o conteúdo dos nossos pensamentos, nem talvez a nossa história, mas sim a forma como a gente age. Então, se eu pudesse te dar todo o conteúdo da sua mente, mas apagar completamente a forma como você age, você ia ser você? Então você vai agir completamente diferente do que você age. Você ia ser você? Ou eu apago completamente o conteúdo da sua mente, mas você continua agindo como você age. Onde você está? Muita filosofia, né, pessoal? Mas a ideia aqui é a gente perceber que existe muito mais para a gente chegar à conclusão de quem nós somos do que apenas o nosso corpo físico. E no yoga a gente vai lidar com essas outras realidades que fazem parte também do nosso corpo sutil, que vai dizer respeito ao nosso corpo energético, às nossas emoções e como essas coisas influenciam na forma como o nosso corpo físico reage e como a gente se apresenta para o mundo, como a gente experiencia a nossa existência. Consegui falar um pouquinho, Isa, para você, essa ideia do corpo sutil? Quando a gente olha lá aquele desenho dos chakras, é desse corpo sutil que esse corpo está falando. Não é nada que está lá fisicamente. Muitas pessoas pensam que o chakra do coração é uma coisa que tem lá no seu coração, fisicamente. Não é. Se fosse assim, né, quando a gente abre o coração, a gente ia ver lá a florzinha verde com várias pétalas. Não é nada disso. Não é físico, tá bom? E também cuidado com essa coisa de não é físico, não existe. Porque você ama sua mãe e o amor que você tem pela sua mãe tá onde? Você já viu ele passeando pela rua? Se eu abrir seu coração agora, pegar, cortar no meio e abrir, eu vou ver o amor que você tem pela sua mãe? Também não vou ver. Significa que não existe? Vamos com calma nessa coisa de que não dá pra ver, não existe, tá bom, pessoal? Então, nosso corpo sutil, a nossa anatomia sutil diz respeito a essa outra parte do nosso corpo que o yoga vai trabalhar energeticamente nas nossas emoções e que constitui toda essa ideia de corpo que vai nos dar a nossa própria identidade. Que bom, Isa! Mas a Natália é a professora que mais gosta de explorar essa ideia, é ela que dá essa aula no curso de formação. É uma pena que ela não está assistindo aqui, senão ela deve estar dando aula, senão ela estaria aqui respondendo melhor ainda do que eu. Vamos fazer uma live só sobre anatomia sutil, acho que é um tema super importante. Bem, pessoal, eu espero que eu tenha contribuído aí para o momento da tarde de vocês, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre yoga. Vamos deixar essa live aqui salva no IGTV. Depois a gente vai mandar essa live também para o nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. E aí você coloca lá para receber as notificações, para não perder nenhum vídeo que a gente manda. Estamos aí produzindo conteúdo e querendo que vocês participem disso, tá bom? Mandem pra gente também temas que vocês querem que a gente converse aqui na live. Nós também estamos amando fazer isso, pessoal. É um ótimo momento para ensinar, para levar um pouco do nosso trabalho.
Se você se interessa por yoga, então, e quer aprender um pouco mais sobre os princípios, sobre como perceber, né, o yoga como um além, né, de algo que a gente só realiza com o corpo, nós no dia 19 vamos começar um curso aqui na escola. O curso é para todos os praticantes de yoga. Comecei a praticar agora, pratico há muito tempo. Todos os praticantes, as praticantes são bem-vindas nesse curso. Serão 4 encontros às quartas-feiras à noite. O curso é ao vivo, não é gravado. Mas se você quer fazer o curso, mas não tem esse momento do seu dia, né, às quartas-feiras às 19h30, às 21h30, você pode receber esse conteúdo gravado, tá bem? Então você, por favor, inscreva-se, venha fazer parte da nossa escola, venha fazer parte da nossa equipe, da nossa sangha. E se você ainda não é nosso aluno, nossa aluna, mande um oi pra gente no nosso WhatsApp, mande um direct aqui no Instagram para marcar uma aula experimental, pra gente se conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E até o nosso próximo encontro. Eu espero que vocês estejam bem, estejam em paz, com saúde e que nós possamos nos ver em breve, tá bem? Um grande beijo, um ótimo final de semana e até a próxima!